Nas sombras dos corredores proféticos da Bíblia, os 4 cavaleiros do Apocalipse erguem-se como indicadores do fim do mundo, cada um uma manifestação arrepiante dos maiores medos da humanidade. Os 4 cavaleiros aparecem pela primeira vez no livro da Revelação como personagens misteriosos que cavalgam pelas histórias bíblicas, trazendo mensagens discutidas por séculos. João, um dos seguidores de Jesus, viveu isolado na ilha de Patmos, onde teve uma visão incrível, a aparição dos 4 cavaleiros do Apocalipse, amplificando a fraqueza humana, levando à derrota na guerra, gerando fome e, finalmente, convergindo para a morte. Quem são esses cavaleiros do Apocalipse? E o que simbolizam em relação ao fim do mundo? Antes da aparição deles, eventos significativos e visões no livro da Revelação prepararam o terreno. Este livro complexo e simbólico é frequentemente interpretado como uma profecia sobre o fim dos tempos. Inicia-se com João de Patmos, o autor, recebendo uma visão de Deus. Nessa visão, João é chamado a testemunhar e registrar os eventos que se desenrolam. Ele é instruído a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, abordando sua condição espiritual e instigando o arrependimento e a fidelidade. A visão de João então se desloca para o céu, onde ele vê o trono de Deus, cercado por 24 outros tronos, com anciãos e 4 seres viventes. Essa cena retrata a majestade divina e a adoração a Deus. À direita de Deus, João vê um rolo selado com 7 selos, parte dos julgamentos finais de Deus. A ação começa no capítulo 4, da Revelação, com a busca por alguém no céu e na terra, digno de quebrar os selos e abrir o rolo. A importância do rolo torna-se clara à medida que eventos nele escritos devem trazer o fim da era da história terrena. Os 7 selos no céu, de acordo com a visão de João, contêm um rolo, e à medida que cada selo é quebrado, um novo julgamento é desencadeado no mundo. Os julgamentos das trombetas e os julgamentos dos cálices vêm após os julgamentos selados. A busca por alguém digno de abrir o rolo celestial no capítulo 5 da Revelação é o prelúdio para a abertura dos 7 selos. João escreve: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro com escrita por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este rolo inclui os julgamentos de Deus, e ninguém se mostrou digno de quebrar os selos e desbloquear o rolo. Isso entristece João, pois se o rolo não pudesse ser aberto, o mal não seria julgado e continuaria a afligir a terra. Enquanto João chora sobre o rolo não aberto e seus 7 selos intactos, ele recebe uma notícia excelente. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele é capaz de abrir o rolo e seus 7 selos. Isso é uma representação de Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado que também é o leão do julgamento. À medida que Jesus pega o rolo para abrir os selos e proferir julgamento sobre o mundo incrédulo, os seres no céu o glorificam com uma nova canção. Apocalipse 5, versículo 9. Eles cantavam uma nova canção de redenção gloriosa, dizendo: Digno e merecedor és tu de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os fizeste para serem reino de súditos reais e sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão sobre a terra. O Cordeiro começa a abrir os selos no meio da adoração devida a ele. O rolo pode ser desenrolado um pouco mais a cada selo aberto, expondo os julgamentos que Deus reserva para o tempo da tribulação. Pouco a pouco, o rolo se torna significativo, pois contém o plano de Deus para o fim dos tempos. Acredita-se que o rolo em questão seja um registro significativo da história e do destino tanto da humanidade quanto da criação. Segundo os ensinamentos, apenas Jesus, referido como o Cordeiro, tem a autoridade para soltar os selos e revelar os detalhes contidos. Este rolo guarda os segredos da culminação final da história, e seu conteúdo tem o poder de mudar o curso da humanidade, sendo tratado com a máxima reverência e respeito. Os eventos que testemunhamos atualmente não são a conclusão definitiva da história humana, mas sim um prelúdio ou base
para o que está por vir. A realização final da história será retratada no livro da Revelação. A abertura dos selos no contexto bíblico não é apenas uma simples declaração do que Deus pretende fazer, mas representa uma clara manifestação do propósito que já foi cumprido. É importante observar que sempre que um selo é aberto, a sentença que estava selada dentro dele parece ser executada imediatamente. Isso implica que a abertura dos selos não é apenas um anúncio de eventos futuros, mas uma demonstração do cumprimento do plano divino. Quem são os 4 cavaleiros? O primeiro cavaleiro do Apocalipse simboliza conquista, indo adiante conquistando e para conquistar. Este cavaleiro é introduzido quando o Cordeiro abre o primeiro dos 7 selos em um rolo no céu, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 6. Este trecho apresenta os notórios 4 cavaleiros do Apocalipse como imagens ferozes de julgamento aterrorizante. Um pouco de consideração histórica nos ajudará a entender como essas imagens teriam ameaçado a segurança mundana de uma audiência do primeiro século, convidando-nos a sentir o mesmo temor que essas imagens teriam evocado. Originalmente, os selos cobrem o mesmo período abordado pelas trombetas e pelos cálices, representando o primeiro de 3 conjuntos de julgamentos no fim da era. Então vi quando o Cordeiro Cristo abriu um dos 7 selos do rolo. Os julgamentos começaram, e ouvi um dos 4 seres viventes clamar com voz de trovão: "Vem!" Olhei, e eis um cavalo branco de vitória, cujo cavaleiro trazia um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Cada selo está associado a um ser vivo, que é um dos querubins de Ezequiel, como mencionado em Apocalipse 6, versículo 10, que chama cada cavaleiro a seguir adiante. Ezequiel nos dá uma visão dos 4 seres quando testemunha o trono de Deus. Não há indicação de que esses seres sejam figurativos nos textos que os descrevem. Ao contrário, são apresentados como seres reais e viventes, literalmente. Esses seres são uma ordem especial e exaltada de seres angelicais ou querubins, como é abundantemente claro pela proximidade desses indivíduos ao trono de Deus. Ezequiel, no versículo 12 a 20, sugere que eles estão constantemente se movendo ao redor do trono. O propósito dos seres viventes também está relacionado a declarar a santidade de Deus e liderar na adoração e reverência a Deus. Os seres viventes declaram: "Eis um cavalo branco." O primeiro cavaleiro monta um cavalo branco, frequentemente simbolizando vitória, pureza e retidão. Essa escolha de cor pode implicar que o cavaleiro é um conquistador que parece ser justo ou vitorioso. O cavaleiro segura um arco e é dado uma coroa, indicando seu status como conquistador. O arco sugere prontidão para a batalha ou conflito, enquanto a coroa significa autoridade e sucesso. O primeiro cavaleiro é frequentemente interpretado de várias maneiras. Alguns o veem como símbolo de Cristo ou da disseminação do Evangelho, considerando as conotações positivas do cavalo branco. Outros o veem como representante de falsos profetas ou líderes, as pessoas sob a aparência de retidão. Outra perspectiva é que ele simboliza guerra e conquista de forma mais geral. Com seu cavalo branco, arco e coroa, o primeiro cavaleiro prepara o terreno para os eventos que se desenrolam no livro da Revelação, levando a mais revelações e julgamentos. Sua aparição é uma parte vital da profecia sobre o fim dos tempos, sugerindo o início de um período marcado por vitória ou dominação, e estabelece o tom para os eventos que se desenrolam na profecia. A descrição deste cavaleiro sugere que aparências enganosas de paz ou retidão podem caracterizar a fase inicial do fim dos tempos. Algumas pessoas acreditam que o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse é Jesus, especialmente se forem mais influenciadas por filmes de faroeste do que pela Bíblia. No contexto bíblico, o arco era frequentemente usado como uma metáfora para a conquista, assim como a espada era usada para significar guerra. No entanto, é digno de nota que a imagem do arco está mais frequentemente associada a povos específicos que eram conhecidos por suas habilidades com arco e flecha. Os profetas bíblicos usaram essa metáfora para transmitir a ideia de conquistas bem-sucedidas
e a subjugação de inimigos. O uso do arco como metáfora na Bíblia destaca a importância dessa arma na guerra antiga, como observado em Isaías 22, versículo 3. Todos os seus líderes fugiram juntos com seu rei e foram capturados sem o arco que eles tinham jogado fora. Todos os que foram encontrados foram levados cativos juntos, embora tivessem fugido para longe. Jeremias 50, versículo 14 ordena: posicionem-se em formação de batalha contra a Babilônia de todos os lados. Todos vocês, arqueiros, atirem nela. Não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Essa passagem sugere uma narrativa de conquista, indicando a iminência de um confronto. Alguns intérpretes veem na profecia uma alusão a um ditador final e satânico que emergirá para governar sobre a humanidade. De acordo com essa crença, essa figura seria mais terrível do que todos os ditadores anteriores combinados. Ele se apresentaria como um falso Messias, liderando a humanidade em uma rebelião organizada contra Deus. Assim como Nimrod, o primeiro tirano da história humana, essa figura, frequentemente chamada de Anticristo, e seu reinado são vistos como um tempo de grande sofrimento e tumulto para a humanidade. O termo Anticristo é uma figura profetizada na Bíblia para surgir ao poder no fim dos tempos, enganando muitos e opondo-se a Deus. Significativamente, anti pode significar contra, ou em lugar de, e Cristo significa Cristo. Essencialmente, o anticristo denota alguém ou algo que se opõe ou age em lugar de Cristo. Essa concepção está enraizada nas epístolas de João, onde o termo anticristo é explicitamente encontrado, como nos livros de 1 João e 2 João. Segundo Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7, menciona um detentor que restringe a revelação do anticristo até o tempo adequado. O texto sugere a presença de uma força limitadora que impede a ascensão do anticristo. A profecia bíblica indica que o primeiro selo aberto no livro da Revelação finaliza a ascensão ao poder desse ditador, um líder carismático que desempenhará um papel significativo nos eventos do fim dos tempos. Muitos acreditam que esse ditador será astuto, cruel e capaz de realizar milagres, enganando assim muitas pessoas com suas falsas promessas e afirmações. Há especulação e debate consideráveis entre estudiosos bíblicos e teólogos sobre a conexão entre os 4 cavaleiros do Apocalipse, especialmente no capítulo 6 de Apocalipse, e a 70ª semana de Daniel e a tribulação que se segue. O segundo cavaleiro do Apocalipse é uma figura simbólica, representando guerra e conflito. Quando o cordeiro representando Jesus abre o segundo selo, esse cavaleiro aparece montando um cavalo vermelho, cor associada a sangue e violência. Em Apocalipse 6, versículo 4, lemos: E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Essa imagem destaca que esse cavaleiro não precisa trazer guerra e destruição diretamente, mas tirar a paz da terra, provocando assim conflitos e violência. A paz entre os homens e entre as nações é um presente de Deus, não sendo o estado natural das relações humanas. O conceito de paz, seja entre indivíduos ou nações, sempre foi considerado um presente precioso, não algo que venha naturalmente aos seres humanos. É algo que deve ser ativamente buscado e mantido por meio de esforço consciente e dedicação. No livro da Revelação, em Apocalipse 6, versículo 8, lemos: E foi-lhe concedido poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Essa autoridade foi concedida aos cavaleiros, direta ou indiretamente, como um julgamento de Deus. Em seguida, vemos que as pessoas deveriam matar umas às outras. Os tempos atuais são caracterizados por uma quantidade significativa de guerra e conflito. No período pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo testemunhou mais de 150 guerras de vários tipos, desde grandes conflitos internacionais até disputas domésticas em pequena escala. Infelizmente, a cada ano, esses conflitos armados tiram a vida de milhares de pessoas em todo o mundo,
levando a uma tremenda perda de vidas humanas. Além disso, o custo econômico dessas guerras é assombroso. Este verso destaca o papel dos cavaleiros em causar guerra e tirar a paz do mundo. A grande espada segurada pelos cavaleiros é um símbolo da guerra e do poder destrutivo do conflito. A chegada do segundo cavaleiro sinaliza um período de guerra generalizada e derramamento de sangue. A aparição do segundo cavaleiro montando um cavalo vermelho e segurando uma grande espada é um símbolo do aumento da guerra e da violência no mundo. Isso é significativo na profecia do fim dos tempos, pois representa um período em que a paz é retirada da terra. A emergência do segundo cavaleiro segue o primeiro cavaleiro, que representa conquista ou peste. Essa sequência sugere uma progressão de eventos que levam aos últimos tempos, com a intensificação da conquista para a guerra generalizada. As guerras e conflitos simbolizados pelo segundo cavaleiro também servem como um lembrete das consequências do pecado humano e da necessidade de redenção. O tumulto e a agitação representados por este cavaleiro enfatizam a necessidade de a humanidade se voltar para Deus. A cor do cavalo vermelho é um símbolo que não poderia ser confundido. Sua presença frequentemente está associada ao caos, violência e derramamento de sangue. Essa conclusão não é apenas derivada da natureza do emblema em si, mas também da descrição que a segue, que não deixa espaço para ambiguidade. Com base nas informações fornecidas, pode-se inferir que o estado de coisas precedente à situação atual era de paz e tranquilidade. No entanto, essa tranquilidade agora foi perturbada por um fator externo, levando ao caos, violência e perda de vidas. A espada, há muito tempo, é considerada um símbolo de guerra, brutalidade e domínio. Como afirmado em Romanos 13, versículo 4. Pois é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Neste contexto, está sendo usada para representar a ideia de que a era particular referenciada será marcada por um derramamento generalizado de sangue e violência. Gênesis 27, versículo 40 diz: Você viverá pela espada e servirá a seu irmão. Contudo, quando você se libertar de sua raiva e ódio, você quebrará o jugo do seu pescoço e ficará livre dele. Não é dito por quem a espada foi apresentada. O fato é apenas de que foi apresentada uma espada como símbolo do que estava por vir. As circunstâncias que levaram à apresentação da espada permanecem desconhecidas, mas é implícito que o gesto tinha grande significado e pretendia transmitir uma mensagem de alguma forma. O terceiro cavaleiro no livro bíblico do Apocalipse é uma representação simbólica da fome, escassez e fome. Essa figura sombria aparece quando o terceiro dos 7 selos é aberto pelo Cordeiro, sinalizando um período de grande tribulação e devastação. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: Vem! Eu olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres vivos dizendo: 2 libras de trigo por um salário diário, e 6 libras de cevada por um salário diário, e não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versículos 5, 6. O cavalo que o terceiro cavaleiro monta é preto, uma cor muito associada à morte, luto e fome na literatura histórica. O cavaleiro é frequentemente representado segurando uma balança, um poderoso símbolo usado para representar a medição e o racionamento de alimentos durante períodos de escassez. Isso sugere que, durante uma fome, os recursos são escassos e as pessoas precisam ser cuidadosas e medidas em como usam o pouco alimento que têm. As balanças também simbolizam a ideia de que, durante períodos de escassez, muitas vezes, há uma distribuição desigual de recursos, com algumas pessoas tendo mais do que outras. No geral, o terceiro cavaleiro do Apocalipse é um símbolo poderoso e arrepiante dos efeitos devastadores da fome e escassez. A menção de trigo, cevada, óleo e vinho e seus preços sugere extrema escassez e o consequente alto custo dos alimentos.
Isso indica um tempo em que as necessidades básicas se tornarão incrivelmente caras e difíceis de obter. O terceiro cavaleiro, portanto, representa um período de fome e escassez severas na terra. Essa figura faz parte da narrativa mais ampla dos 4 cavaleiros, cada um simbolizando diferentes aspectos da profecia apocalíptica. A fome indicada pelo terceiro cavaleiro é parte de uma série de eventos que levam a um sofrimento generalizado. A fome frequentemente traz desnutrição e aumento da mortalidade, impactando severamente a vida humana. Neste contexto, o terceiro cavaleiro é um componente crítico do plano divino, significando um período de teste e julgamento, onde a escassez de itens essenciais como alimentos desafia a humanidade e altera o curso das sociedades. Sua aparição prepara o cenário para o quarto cavaleiro, que representa a morte. Essa sequência sugere que a fome contribuirá para mais morte e destruição como parte do desdobramento. O quarto cavaleiro, em Apocalipse 6, versículos 7 e 8, aparece quando o cordeiro abre o quarto selo de um pergaminho com 7 selos. O trecho diz: "Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivo dizer: 'Vem!' Então olhei e vi um cavalo amarelado como a cor de um cadáver, representando a morte e o Hades. O reino dos mortos o seguia. Foi-lhes dado autoridade e poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, fome, peste e pelas feras da terra." O cavalo é descrito como amarelado, muitas vezes interpretado como um verde doentio ou amarelo pálido, cores tradicionalmente associadas à doença e à morte. Neste contexto, o cavaleiro é explicitamente nomeado como morte, deixando clara a simbologia. Este cavaleiro representa o conceito de morte, e Hades aqui representa o reino dos mortos. A menção de Hades seguindo a morte implica que onde a morte vai, os mortos seguem. O trecho continua, indicando que foi concedido a eles poder sobre um quarto da terra, para matar com espada, fome, peste e pelas feras da terra. Isso indica que o quarto cavaleiro tem a autoridade para trazer a morte por vários meios, como guerra, fome, doenças e animais selvagens. Sua chegada é vista como o ponto culminante dos eventos trazidos pelos 3 primeiros cavaleiros: conquista, guerra e fome. A progressão de guerra para a fome e, finalmente, para a morte, simboliza uma escalada natural de eventos que levam ao fim dos tempos. A morte é a sequência final das calamidades representadas pelos 3 primeiros cavaleiros. A guerra e o conflito do segundo cavaleiro e a fome do terceiro cavaleiro frequentemente levam à morte generalizada que o quarto cavaleiro simboliza. Isso marca um ponto de virada na narrativa, levando a revelações e ocorrências mais dramáticas, conforme descrito nos capítulos posteriores do livro do Apocalipse. O julgamento é um tema-chave no livro do Apocalipse, onde a quebra de cada selo e a liberação de cada cavaleiro revelam diferentes aspectos do plano de Deus para os últimos dias. Um cavalo pálido, e o nome daquele que estava sentado nele era Morte. O quarto e último cavaleiro do Apocalipse é frequentemente interpretado como representando a morte. Essa figura sombria serve como um lembrete arrepiante das consequências devastadoras dos 3 cavaleiros anteriores que trouxeram conquista, guerra e fome. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar. Apesar do caos e da agitação que podem ocorrer na terra, enfatiza-se que Deus está sempre no controle. A ideia é reforçada pela declaração de que Ele ainda segura o pergaminho e é aquele que abre os selos, o que implica que Deus está ciente de todos os eventos que ocorrem na terra e tem o poder de intervir sempre que necessário. Portanto, o texto transmite uma sensação de tranquilidade, indicando que, mesmo diante da adversidade, o poder de Deus permanece supremo. O número 4 possui um significado relevante no livro do Apocalipse, associado aos 4 seres viventes que cercam o trono de Deus e à divisão quadripartida da humanidade. Representa toda a criação. Além disso, a Terra é frequentemente representada como tendo 4 cantos,
simbolizando as direções cardeais de norte, sul, leste e oeste. Da mesma forma, a Nova Jerusalém, que representa a nova terra, tem 4 lados. Apocalipse 21, versículo 16. Curiosamente, a palavra hebraica para tempos designados é moed, que são 4 em Gênesis 1, versículo 14, traduzida para o inglês como tempos designados. Os livros bíblicos de Rute, Jonas, Malaquias, Filipenses, Colossenses e 2 Timóteo têm cada um 4 capítulos. O Salmo 123 é o único capítulo que contém 4 versículos. Os 4 principais tipos de sacrifícios feitos a Deus no Antigo Testamento eram os sacrifícios queimados, pelos pecados, de culpa e pacíficos. Após a aparição dos 4 cavaleiros no livro do Apocalipse, uma série de eventos se desenrola, continuando a narrativa do fim dos tempos. Quando o 5º selo é aberto, João vê as almas daqueles que foram martirizados por sua fé em Deus. Mártires são pessoas que são mortas ou sofrem muito por causa de suas crenças religiosas. Esse momento destaca a perseverança da fé diante da perseguição e estabelece o cenário para eventos ainda mais impactantes que estão por vir conforme a narrativa apocalíptica se desenrola. A visão que João descreve em Apocalipse é rica em simbolismos e representa eventos significativos associados ao fim dos tempos e ao julgamento divino. O 5º selo apresenta as almas dos mártires clamando por justiça debaixo de um altar. Esses mártires recebem vestes brancas e são instruídos a descansar até que o número total de seus companheiros seja morto da mesma forma. Apocalipse, Ig 6, 9, 11. Este momento destaca a perseverança da fé diante da perseguição e sugere um período em que os seguidores de Deus enfrentarão tribulações. A abertura do 6º selo desencadeia grandes desastres naturais, como um grande terremoto, o sol ficando negro, a lua tornando-se como sangue e estrelas caindo na terra. Pessoas de todas as esferas da vida se escondem, buscando escapar desses eventos aterrorizantes. Apocalipse 6, 12 e 17. Essas imagens simbólicas apontam para o caos e a agitação que acompanham eventos cósmicos e terrestres de proporções extraordinárias. Antes da abertura do 7º selo, há uma pausa na visão, e os servos de Deus são marcados em suas testas para proteção. Isso inclui 144 mil de todas as tribos de Israel, simbolizando um grupo protegido e fiel a Deus. Apocalipse 7, 1, 8. Além disso, João vê uma multidão vasta de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono de Deus, vestida de vestes brancas, louvando a Deus. Essa multidão é descrita como proveniente da grande tribulação, prometendo proteção eterna e conforto de Deus. Apocalipse 7, 9 e 17. Quando o 7º selo é aberto, há um momento de silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio precede os julgamentos, marcando o início das trombetas e indicando mais eventos significativos e catástrofes. Apocalipse 8, 1, 2. As trombetas representam juízos específicos de Deus sobre a terra, desencadeando eventos descritos nas seções subsequentes do livro do Apocalipse. A sequência de eventos, desde os 4 cavaleiros até os selos, trombetas e copos, compõe a narrativa apocalíptica que revela o plano divino para os últimos dias e a consumação da história humana. Os julgamentos ameaçados pelos 4 cavaleiros são parte dessa narrativa, retratando eventos que Jesus indicou como característicos da era presente. A soberania de Deus sobre a história é enfatizada, reconhecendo que Deus está no controle, mesmo diante de eventos terríveis. Os julgamentos apresentados no Apocalipse são vistos como parte do plano divino para conduzir a história ao seu clímax, culminando no triunfo final do bem sobre o mal e no estabelecimento do reino de Deus. Ele pinta uma narrativa grandiosa, na qual as forças do bem e do mal estão envolvidas em uma batalha cósmica, e a vitória final do bem é uma certeza. Os eventos descritos no livro do Apocalipse são simbólicos e apocalípticos, revelando a natureza do plano de Deus para a humanidade. O livro
é um apelo ao arrependimento e um lembrete de que o destino final da humanidade está nas mãos de Deus. Durante o caos, é natural se perguntar como a humanidade reagiu. Idealmente, esperaríamos arrependimento ou reconhecimento da mão divina, mas mesmo diante de pedras de granizo maciças caindo do céu, o espírito humano permaneceu obstinado. Em vez de buscar perdão ou compreensão, as pessoas amaldiçoaram a Deus. Apocalipse 16, versículo 21. E do céu caíram sobre os homens um grande granizo, como se fossem talentos, e os homens blasfemaram contra Deus por causa do flagelo do granizo, porque o seu flagelo era muito grande. Seus corações, endurecidos por anos de rebelião, não conseguiam compreender a magnitude de seu erro. Assim, a sétima taça não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas uma indicação clara da fragilidade humana e das consequências do desafio persistente. A história serve como um lembrete sombrio de que, embora Deus seja paciente e misericordioso, chega um momento em que a justiça deve prevalecer. O livro do Apocalipse fala sobre o fim do mundo e o final do plano de Deus. Com cada taça derramada, a urgência e gravidade do julgamento de Deus tornam-se mais claras. O propósito dos eventos descritos não é causar medo, mas sim enfatizar as consequências significativas de uma sociedade que rejeita seu Criador. A história apresenta a ira de Deus. Os julgamentos servem como um profundo testemunho da justa indignação de Deus contra a maldade e a rebelião da humanidade. É crucial entender por que esses eventos são significativos. De acordo com a Bíblia, eles são como peças de um quebra-cabeça que se encaixam em um quadro mais amplo. Essas ocorrências fazem parte do grande plano de Deus, que serve como um lembrete de que Deus está no controle de tudo. Vamos orar ao Pai Celestial em meio às provações e tribulações sobre as quais lemos no livro do Apocalipse, especialmente aquelas simbolizadas pela guerra da conquista dos 4 cavaleiros, fome e morte. Recorremos a você em busca de conforto e orientação, Senhor. Em tempos de incerteza e medo, nos lembram do seu amor sem fim e da proteção. Nos ajudam a manter a fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece dominado por desafios e sofrimentos. Dá-nos a força para enfrentar cada dia com coragem e sabedoria para compreender as complexidades da sua palavra. Oramos por aqueles que sofrem com conflitos e guerras, para aqueles que enfrentam lutas diárias contra a escassez e a fome, e para todos os que são tocados pela doença e pela perda. Que a sua presença lhes traga paz e esperança, guie as nossas ações para que possamos ser instrumentos da sua paz e amor num mundo que muitas vezes se sente quebrado. Enquanto refletimos sobre as mensagens dos 4 cavaleiros, inspire-nos a viver com compaixão e bondade, fazendo uma diferença positiva na vida daqueles que nos rodeiam. Ajude-nos a valorizar cada dia como um presente e use-o para mostrar o seu amor aos outros. Por favor, guie-nos com a sua bondade para um futuro onde a nossa crença seja mais forte que o nosso medo, onde o nosso amor seja mais poderoso que a nossa tristeza e onde a sua bondade tire todas as trevas. Em nome de Jesus, oramos. Amém.